Olá, meu caro amigo, caro estudante, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, dando continuidade aí, aos nossos estudos sobre operações lógicas. Hoje a gente vai falar de uma operação muito simples, muito comum, porém muito simples, que é a operação NOT, também chamada operação não aí, no português. Bom, essa operação ela basicamente inverte o sentido do sinal. Então, se eu chego com nível lógico 0, eu saio com nível lógico 1, e vice-versa. Bom, primeiro ponto, falando sobre a representação de uma operação NOT através de portas lógicas, ou blocos lógicos. A primeira representação é o padrão ANSI, que é o padrão americano, segue a norma americana. Isso aqui é muito encontrado aí em circuitos digitais, em circuitos mais voltados para eletrônica. A gente tem uma entrada A e uma saída S. Veja que eu tenho uma bolinha, esse círculo aqui, esse círculo, ele representa uma inversão. Esse triângulo aqui deitado, parece um amplificador operacional, é basicamente um buffer, Um buffer é basicamente um dispositivo que recebe 1 e libera 1. Se ele receber 0, ele libera 0. Ele normalmente é um reforçador de corrente, um casador de impedância. Então eu tenho um buffer, que é um elemento que não muda o meu nível lógico, não altera o meu nível lógico, mas tem uma inversora acoplada a ele. Então, se eu chego com 1, sai com 0 e vice-versa. Outra forma de representar, jamais utilizada aí na área industrial, é através desse bloco. A gente tem um quadrado com o número 1, o 1 numa multiplicação ele é neutro, Então, o número 1 mostrando que é um bloco buffer, um bloco neutro, porém a inversão aqui ela é esse traço aqui na saída, Esse traço indica a inversão. Existem blocos como esse que ao invés de utilizar esse traço, utilizam uma bolinha, um círculo, como é da representação ANSI. Ok? Então, a gente tem basicamente essas duas formas mais comuns de se representar através de circuitos lógicos e blocos lógicos. A porta NOT, a porta inversora. Considerando aí um circuito elétrico, eu coloquei aqui uma lâmpada, uma fase neutro, Poderia ser aqui 24, 12... 220, fase neutra, independente. Eu coloquei aqui fase neutra só para ilustrar um circuito elétrico. Nós temos basicamente um contato fechado e uma lâmpada. Esse contato, por ele ser fechado, quando ele está em repouso, isto é, quando ele tem 0, ele está basicamente fechado. Estando fechado, essa linha está verdadeira. A lâmpada vai estar ligada, a saída vai estar em nível lógico 1. Se a entrada está em nível lógico 0, a saída estará em nível lógico 1. Se o contato ficar verdadeiro, ele sai da condição de repouso. Consequentemente, esse contato abre e a lâmpada vai apagar. Então, a entrada vai ser 1, a saída será 0, a lâmpada estará apagada. Outra forma de representar é no ladder, que é a linguagem de contatos elétricos aí usado na área industrial. Muito similar, porém só a simbologia que muda. Bobina, representando a saída, e o contato aqui parece um capacitor. Só que nesse caso, esse contato é barrado, esse contato é fechado. Contato verdadeiro, saída falsa. Contato falso, isto é, em 0, em repouso, saída verdadeira, porque a linha estará energizada. Ok? Representação no ladder. Se a gente levar isso para código, para programação, como seria? Eu coloquei um exemplo simples aqui, mas eu faço um teste condicional com se. Se a entrada A for 1, então a saída é 0. Se não, é porque a entrada A vale 0. Então a saída valerá 1. Basicamente isso, um teste da condição da entrada, invertendo o sinal de saída. Lembrando que aqui eu abri e fechei a chave, Eu tenho feito isso nos vídeos de operação lógica. Quando a gente tem apenas um comando, a gente não necessariamente precisa
de abrir e fechar chave aqui na sintaxe da linguagem C. Então, eu representei aqui considerando a sintaxe da linguagem C. Outra forma é usando comandos elétricos. Eu coloquei aqui, né, para ilustrar de uma forma, vamos dizer, mais comum aí no meio de comandos elétricos. Isso aqui é um botão, esse botão, uma botoeira, né, sem retenção. Essa botoeira ela está aberta e aí eu vou acionar uma bobina de um relé, de um contator, de um elemento de chaveamento aqui, um dispositivo de comutação. E esse dispositivo que eu chamei de X, ó, eu usei um contato dele numa outra linha, acionando uma outra bobina de um contator, de um relé, que é a minha saída. Veja que eu promovi uma inversão. Se o contato do botão, no caso aqui o botão não está pressionado, né, esse contato está aberto. Esse contato está aberto, essa linha está falsa, essa bobina está desenergizada. Se essa bobina está desenergizada, esse contato aqui, que é dessa bobina, né, ele está em repouso. Estando em repouso, é um contato fechado, a saída está em nível lógico 1. E o contrário, se eu apertar esse botão, eu vou energizar essa bobina. Energizando essa bobina, eu vou abrir esse contato, né? Porque a bobina vai para 1, o contato de fechado vai para aberto, e eu vou desenergizar a minha saída vai para nível lógico 0. Então, uma forma simples aí de criar uma inversão usando um relé, um contator, um dispositivo aqui eletromecânico em contatos. Isso poderia ser representado também da mesma forma facilmente em ladder, né? Como eu apresentei esse exemplo aqui, poderia ser apresentado em ladder. Tabela verdade. Tabela verdade da minha porta é muito simples, né? A gente só tem duas condições, porque eu só tenho uma entrada A, quando ela for 0, a saída é 1. Quando ela for 1, a saída é 0. E por fim, né, a representação aqui usando transistores. Eu coloquei aqui usando transistores, porém a gente poderia utilizar outros componentes. Eu usei o BJT, né, o transistor bipolar de junção. Então, uma forma simples, ó, é utilizar o transistor NPN, né, NPN, coletor N, base P e emissor N. Se eu tiver nível lógico 1, eu saturo esse transistor, eu vou aplicar 1 em relação ao terra. Consequentemente, saturando esse transistor, eu fecho essa chave. Fechando essa chave, esse 0, esse ground, ele aparece na minha saída. Então, se eu tiver 1, eu saturo o transistor NPN, consequentemente jogo 0 na minha saída. Se eu tiver nível lógico 0 aqui, o que vai acontecer? Eu vou deixar essa malha de entrada despolarizada, porque eu tenho terra, ground, e aqui eu vou ter 0 também. Então, eu não vou ter potencial para vencer esse 0,7, a junção base-emissor, e produzir uma corrente que seja suficiente para fechar o circuito. Então, o transistor se comportará como uma chave aberta. Estando aberto nessa chave, eu basicamente vou ter esse VCC, que é, né, seria 5 volts, 12 volts, seria o nível lógico 1 do meu circuito. Ele aparecerá na saída através desse resistor aqui, ó, que é chamado de pull-up. Né? Então, nível lógico 1 na entrada, transistor ligado, eu tenho 0 na saída. Nível lógico 0, transistor desligado, esse nível lógico 1 aqui aparece na saída. Eu fiz aqui, né, uma representação usando o PNP, que é algo semelhante, né? Então, eu tenho agora P no emissor, N na base e P no meu coletor. Então, para polarizar aqui o meu ramo de entrada, eu preciso jogar 0 agora. Veja o sentido aqui da junção base-emissor. Então, se eu jogar 0 aqui na base, eu vou fechar essa malha aqui, ó. 1, junção base-emissor, resistor e terra. Eu fecho o circuito. Então, meu transistor vai conduzir, ele vai funcionar como uma chave fechada. Esse nível lógico 1 vai aparecer aqui na saída. Então, jogando 0, o transistor satura e eu jogo nível lógico 1 na saída. Se eu jogar nível lógico 1 aqui na entrada, eu vou ter VCC aqui e VCC aqui, né? Lembrando que aqui o VCC representa o nível lógico 1. Então, eu não vou polarizar a junção base-emissor, o transistor estará desligado, né? Eu não terei uma conexão direta do conector do emissor com o conector da base,
eu não vou ter uma conexão direta do emissor com o coletor, consequentemente, esse terra, né, vai referenciar a minha saída. Esse resistor aqui é um pull down, né, ele está mantendo uma referência de 0 quando o meu transistor estiver desligado. Por fim, aqui, né, eu coloquei só para contextualizar também, né, isso aqui é um tipo de saída chamada push-pull, né, eu posso construir uma porta inversora com uma configuração push-pull usando um transistor PNP e um NPN. É claro, isso aqui é só um exemplo, eu poderia representar de outras formas também. Aí, nessa condição aqui, eu não preciso mais do resistor pull-up nem do resistor pull-down. Se eu jogar nível lógico 1 aqui, nível lógico 1 vai ligar o meu transistor de baixo, que é NPN. Esse NPN ligando, eu vou jogar 0 aqui na saída. Eu vou jogar terra, né? Eu vou aplicar terra na saída. Se eu aplicar nível lógico 0 na minha entrada A, eu vou saturar, eu vou ligar o meu transistor de cima, que é o transistor PNP. Veja que nível lógico 1 aqui, ó, o VCC, ele está ligado no emissor do transistor PNP. Então, o transistor PNP ligando, né, é como se eu estivesse fechando uma chave aqui. Consequentemente, esse VCC vai aparecer na saída. Então, nível lógico 1, o NPN liga, eu tenho 0 na saída. Nível lógico 0 na entrada, o PNP liga, eu tenho nível lógico 1 na saída. Ok? Dessa forma eu fecho, né, essas explicações básicas aqui da operação NOT, da operação inversora. Né? Assista os outros vídeos que a gente fala sobre as outras operações lógicas mais comuns aí, mais utilizadas, em que são mostrados aí as representações via código, elétrica, ladder e usando circuitos. Forte abraço aí, até a próxima.